Nós vamos agora voltar para a política e vamos a Brasília, porque o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, é a sigla com o maior número de emendas este ano. A Luciana Verdolim está conosco. Luciana, qual que foi o montante aí recebido aí pelos membros aí da sigla? Muito bom dia a você. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. A gente está falando, nesse caso, Marcelo, das chamadas emendas de relator. Aquelas emendas que ficaram conhecidas lá no Congresso Nacional, inclusive como orçamento secreto. Agora, em 2022, as solicitações chegaram a 699 milhões de reais. Isso segundo levantamento do Globo. É o maior valor que foi pedido aí por um partido político, partido que é do presidente Jair Bolsonaro. O jornal avaliou, inclusive, que houve crescimento do número de integrantes da legenda por conta da filiação do presidente Jair Bolsonaro. Mas esse crescimento do número de pedidos, essa garantia aí de recursos das chamadas emendas de relator, superaram e muito o crescimento físico da legenda. Só para a gente ter uma ideia, o jornal aponta também que o PL teria superado o PP, que nos últimos 2 anos foi o partido que mais se beneficiou por desses recursos que são distribuídos pelo relator. Só para a gente ter uma ideia, agora em 2022, o Centrão, que apoia o presidente Jair Bolsonaro, dos 5 maiores partidos que garantiram recursos, o Centrão está aí em 3 posições, em 3 colocações, o que gera críticas por parte principalmente da oposição. Essas emendas de relator são muito criticadas porque, na avaliação de juristas, de integrantes do próprio Congresso Nacional, dá poder demais ao relator do Orçamento Geral da União de distribuir esses recursos que seriam repassados, segundo avaliações da oposição, beneficiando aí prioritariamente partidos ligados ao presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal, esse assunto, como sempre, já chegou ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a liberação desses recursos, depois mandou que continuasse, autorizou a continuação dessas liberações, mas pediu uma maior transparência, cobrou do Congresso Nacional uma maior transparência de como esses recursos são distribuídos, o que é levado em consideração para escolher uma emenda e não outra, um parlamentar e não outro. Só para a gente ter uma ideia, Arthur Lira teria apontado aí 134 milhões de reais em emendas, presidente da Câmara. Hugo Leal, lá na Câmara dos Deputados, segundo o jornal, estaria em segundo lugar, do PSD, com 41 milhões de reais. Kleber Verde, do Republicanos, com 26 milhões. No Senado Federal, apontaram aí, pediram 100 milhões de reais os senadores Irajá, do PSD, Veneziano Vital, do MDB e Jader Barbalho, também do MDB. Luciana Verdolim, daqui a pouco ela retorna conosco diretamente ao vivo de Brasília. E eu quero a análise do Zé Maria. Zé Maria, vira uma forma, claro, evidentemente, de conseguir governabilidade no Congresso, né, Zé Maria? Os deputados e senadores agora estão poderosos, dominando o Orçamento Geral da União. O orçamento é de 4 trilhões e 800 bilhões de reais, quase 5 trilhões. É a soma de endividamento mais arrecadação, isso por ano, né, o orçamento anual. Mas que sobra para movimentação, inclusive participação no Congresso, é algo ali em torno de 130 bilhões de reais. Essas emendas, chamadas de orçamento secreto, mas oficialmente é RP9, elas distribuíram no ano passado 30 bilhões de reais. Os parlamentares têm 16 milhões de reais cada parlamentar. E as emendas chamadas de relator, que na verdade são emendas dos presidentes da Câmara e do Senado que distribuem esse dinheiro. E esse dinheiro não passa por definição do governo como antigamente. Me dizem parlamentares que isso não tem volta. Os deputados e senadores se acostumaram a esse poder. Distribuir dinheiro é um ato máximo de poder. E aí os presidentes da Câmara e do Senado é que estão monitorando ali a distribuição desse dinheiro, com base na indicação dos partidos, dos líderes. E é isso, Marcelo, que tem aí garantido a possibilidade de reeleição, sobrevivência política de deputados e senadores. Mas, Maria, para a gente deixar claro, isso é ilegal ou pode ser considerado imoral? Mas ilegal não é? Não, não é ilegal. O próprio ex-ministro dessa área, né, Luiz Eduardo Ramos, na época ele fazia a Casa Civil, ele é que falou: o governo não quer colocar a mão nessa caixa de maribondo, ou seja, o governo não quer lidar
com essa liberação política de orçamento. E aí os deputados e senadores levaram para o Congresso esse poder. Então os presidentes da Câmara e Senado é que têm esse poder de liberar. É legal, mas é esquisito. É uma coisa secreta. Ninguém sabe quem mandou dinheiro para quem.